Olá, queridos, você está no ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos falar da lição de número 9, tem o tema Resistindo à Tentação no Caminho. O textuário está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o versículo 41 está escrito assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Segundo, mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. E 3, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Professor Joás, estamos na 9ª lição, caminhando aí para o final. Essas últimas lições vai falar bem da nossa realidade no caminho. A lição de hoje, Resistindo à Tentação. A próxima lição, Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Tem muito a ver com a resistência à tentação. A lição de número 11, a realidade bíblica do inferno, a escolha entre os dois caminhos. A lição 12, a bendita esperança, morada do cristão. E a última lição, a cidade celestial. Já estudamos até aqui 8 lições, falando aí sobre a nossa trajetória, o início da caminhada, o que é o caminho, o céu, que é o nosso destino, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as armas espirituais. E hoje nós vamos focar nessa lição importantíssima, que é vencendo a tentação, ou resistindo à tentação. Lição muito boa, né, professor? Muito bom. A gente já falou de confessar o pecado, né? Já falou da maneira correta de lidar com o pecado, algo que não escapa a nenhum de nós, né? Se somos todos pecadores, né? A necessidade de confissão é para todos, né? E essa questão da resistência também, né? Então hoje a gente vai falar da tentação, que não é um pecado, a menos que você ceda, né? Então, tem até um dos nossos hinos aí da harpa cristã, parece que foi tomado aí para o nosso verdade prática, né? Ceder é que é pecar, né? Melhor e mais nobre é triunfar, né? Então, a tentação é algo que nos acomete a todos, né? Mas nem todos precisam ceder à tentação. Bom, a palavra-chave dessa lição, professor, é tentação, e eu achei muito bom essa citação do texto de Mateus 4, versículos 1 a 11, que fala exatamente da tentação de Jesus, ali 40 dias no deserto. Lucas 4 também fala do mesmo texto. Lucas vem com um detalhe a mais, porque quem pega Mateus 4 vai entender assim, parece que Jesus foi tentado só no último momento ali dos 40 dias. Mas Lucas foi muito enfático em dizer que Jesus foi tentado os 40 dias e 40 noites, ou seja, todo o tempo que ele esteve no deserto. Marcos também faz isso, né? Mas Lucas, ele parece que ele inverte as duas últimas aí, né? Com relação aos outros evangelistas, as duas últimas tentações. E só Mateus que traz isso aí depois dos 40 dias, né? Marcos e Lucas dizem que foi durante os 40 dias, e Lucas, ele vai além ainda de Marcos, né? Que ele, lá no verso 13, se eu não me engano, ele fecha essa questão da tentação no deserto, e ele diz que o diabo deixou Jesus até momento oportuno, quer dizer que não terminou ali com aqueles 40, ele foi tentado durante os 40 dias, Lucas diz que foi tentado em tudo, né? E Lucas ainda diz que tendo o diabo deixado ele ali, né, foi só por um instante, por um momento, né? Havendo outra oportunidade, ele voltaria com outras artimanhas, com outras, né, estratégias, então deixou até um momento oportuno. Tem um texto da Bíblia que diz que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas antes tem um texto aí, um versículo, vamos falar sobre o complemento desse versículo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o diabo está sempre ali tentando, perturbando, e o crente deve se manter fiel ao Senhor, vencendo com a palavra de Deus, com as armas que nós já estudamos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, professor, entender o conceito bíblico de tentação,
o contexto aí de Mateus 4, de Lucas 4, e como isso acontece hoje na vida do cristão. Vamos lá, introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Por isso, nessa lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Muito interessante isso aqui, professor. Na oração do Pai Nosso, né? A oração que o Senhor nos ensinou, Ele nos ensinou a orar para nós orarmos ao Senhor para que Ele não nos deixasse cair em tentação. Ou seja, passar pela tentação nós vamos passar, só não pode ceder, só não pode cair em meio à tentação. Não é para livrar da tentação, mas é para nos guardar no momento em que nós estamos sendo tentados. Biblicamente, né, a tentação ela tem dois sentidos, né? Mas o sentido mais amplo, mais geral é esse de um sentido negativo, né? De ser atraído para fazer o mal de alguma maneira, ser atraído de alguma forma a agir contrário à vontade de Deus, né? Então fazer o mal. Tem um sentido positivo que é o de ser provado, né? Ser submetido a um teste para se mostrar apto ou não para algum serviço, algum trabalho, algum patamar, né? Então tem esses dois sentidos de forma geral. Mas assim, todos os textos que nós vamos abordar aqui nessa lição, né, tem esse sentido negativo, né, de tentação como uma atração ao mal, né, algo que atrai aquele que está sendo tentado para agir mal, para pensar mal, para fazer o mal de alguma forma, né? E é importante a gente estudar isso, professor, porque de vez em quando a gente é tentado e precisamos estar atento a essa palavrinha tão chave aí no nosso currículo cristão. Não tem quem escape disso aqui, né? É um assunto que a gente não fala muito, né? A gente não fala muito de tentação, mas é algo tão corriqueiro, tão cotidiano na vida prática, né? E assim, olhar para esses textos, essas passagens que a gente tem na nossa lição aí, nos ajuda muito, nos mune de ferramentas de conhecimento para lidar com algo tão corriqueiro, né? Professor, bem aqui no início, na introdução, para a gente assim, dar uma amplitude no assunto, a tentação ela tem um limite, a provação pode ir além das nossas forças. 1 Coríntios, né? Aí é citado, eu acho que é 2 Coríntios, né? 10, né? É citado, a gente vai ver o texto daqui a pouco, mas nas duas cartas o apóstolo traz os dois sentidos, né? No comecinho da primeira carta ele fala de uma provação, que ele foi provado além da própria força, a ponto que ele chegou a desesperar da morte, a querer morrer, né? E na segunda carta ele fala de uma tentação que vem a todo cristão, vem a todos, mas que sendo um cristão, alguém que anda com Cristo, junto com a tentação já virá a provisão de Deus, o escape de Deus, para que a tentação não venha a prejudicar esse cristão, esse crente. Mas nós vamos estudar sobre isso, vamos falar muita coisa. Vamos lá, a tentação e sua esfera humana. O conceito bíblico de tentação é o ponto 1. No ponto 2, nós vamos falar aí as duas vias de tentação. E no ponto 3, tentação, um fenômeno humano. Ponto 1. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peirasmos ou peirasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. E o verbo peraizo, testar,
submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Essa definição é fantástica dessas duas línguas, vamos falar assim, as duas línguas básicas da Bíblia, né? O hebraico e o grego. Ser provado, ser testado, esse é o sentido de tentação. Isso. É um teste, né? É uma prova. E aí tem esses dois sentidos que a gente falou, né? 1 Coríntios 10, verso 13, que fala dessa tentação, que é um tipo de atração para fazer o mal, né? E com isso, na vida de um cristão verdadeiro, né? Com isso virá o escape vem junto, né? E uma vez que o cristão anda com Cristo, Cristo estando nele e ele estando em Cristo, quando a tentação estiver próxima, né, o próprio Cristo já se adianta com o escape dessa tentação, né, com uma via de fuga, né, com uma porta aberta para fugir, né, daquela tentação e não haver a necessidade de ceder, né. O outro sentido é, aí a segunda carta, eu acho que eu inverti no começo, aí, a segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, Paulo traz essa ideia do outro tipo aí de prova, né? Uma prova, um teste, que ele foi provado além das forças, né? Então, eu posso ser provado, eu posso ser testado além do que eu consigo suportar, né? Se eu suporto uma carga 8, Deus pode mandar sobre mim, permitir que venha uma carga 9, para que eu possa suportar mais, né? Ele quer que eu cresça, né? Então, isso é possível. Agora, tentação não. Se eu suporto uma tentação 8, jamais virá uma tentação 9. Essa prova, esse teste no sentido negativo, Deus não permite, porque ele até se adianta trazendo o escape antes da tentação chegar ou junto com ela, né? Por falar em provação, que está aí bem no texto, talvez alguém pode achar estranho falar isso que eu vou falar em termos de provação. A tentação ela tem um limite. Não vem uma tentação além das nossas forças. Deus conhece a nossa força e com ela vem o escape também. A provação pode vir um pouco mais. Vou dar um exemplo aí para quem gosta de puxar um pezinho. Se eu ficar toda a vida ali no halter ali de 4, 5 quilos, ele nunca vai desenvolver os seus músculos. Então, de vez em quando, o pessoal vai alterar aquilo ali. Em vez de 4, vão mudar isso aí para 8 quilos, para 7 quilos ou para 10. Vai doer o músculo, vai romper aí com a comodidade, mas daí a pouco vai ter o desenvolvimento. É a função da provação na vida do crente, não da tentação, da provação. Para fazer a gente crescer, né? Exatamente. E a tentação deixa a gente mais vigilante, professor. Nós vamos ver aí no capítulo 2, Jesus e a tentação, as armas que se usam para vencer a tentação. E o exemplo é bíblico também, né, professor? Ponto 2 aí, 2 vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, e também de dentro do ser humano, Tiago 1, versículo 14 e 15. Ela tem origem no diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos a atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. É muito sério isso aqui, professor. Uma delas vindo do diabo, ou seja, o diabo oferece alguma coisa ou induz a tentação. Isso vem pelo ouvir, pelo ver, né? São as portas principais de entrada aí, daí gera o desejo. Ou pode vir da nossa natureza ruim, nossa natureza humana. Claro, também por falta de vigilância e que nos leva ao pecado, a ceder a uma coisa que contraria, que fere a palavra de Deus. Tiago é muito prático, né? Ele fala lá no verso 14 e 15, né, do Tiago 1, ele cita ali uma série de pecados que nascem, que brotam do nosso próprio coração,
pecaminoso, né, do nosso próprio coração manchado pelo pecado. E assim, a outra via, que é mais grave, que é o tentador, né? A outra via é o tentador. O tentador, ele joga pesado e ele não tem, digamos, esse respeito por cargo, ofício, poder nenhum, né? Ele ousou tentar o Filho de Deus, né? Então, que chance nós temos, né? Ele ousou tentar o Filho de Deus, ele não tentará a nós, né? Então, esse aí a gente precisa manter uma vigilância constante também, porque não está assim tão próximo como esse inimigo interior, de que Tiago fala, mas a Bíblia é bem clara a dizer que ele está ao nosso derredor, né? Ele fica procurando o tempo todo uma brecha, né, para que ele coloque suas patas e consiga arrastar de alguma forma o ser humano para o pecado, né? Só para a gente finalizar esse ponto 2 aqui, professor, você citou Tiago aqui, a citação, e falou que isso nasce no coração, né, do nosso coração ruim, da nossa natureza má. Só lembrar aí que coração aqui não é essa maquininha que está pulsando, esse órgão que está pulsando o sangue. Está falando geralmente na Bíblia na mente, né? Cima, né? Isso, Paulo falou isso, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração, né? Se fosse o coração de pulsar o sangue, ele ia falar descer, o olho, coração descer, mas ele está falando que não subiu, ou seja, que não pensou. Isso você está falando da salvação, não é o nosso foco aqui, né? Mas, se tratando do coração que Tiago fala, que é exatamente a nossa mente. Professor, 100% das batalhas que nós enfrentamos, das tentações, começa exatamente aí, né? Por isso que a nossa mente precisa estar cheia da palavra de Deus. Se você pensar bem, até os testes, as provas que vêm dessa fonte do tentador, né, o alvo é o nosso próprio interior, o nosso coração, a nossa mentalidade, né, é o alvo primário. E aí a gente às vezes tem algumas ideias, né, a gente às vezes tem algumas sensações, a gente acha que é muito nosso também, né, mas são dardos inflamados, são setas do tentador, né, a gente precisa estar em constante vigilância mesmo. Verdade, e precisa ser neutralizada e apagada pela palavra de Deus. Tentação, fenômeno humano, é o ponto 3, e encerramos o primeiro bloco aqui. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13, é verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. E está aí Tiago 1, 2 e 4, Mateus 5, 48, 1 Pedro 1, 7. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. E aí tem a citação de 1 Coríntios 10, 13, que você já citou, professor, e Paulo também fez essa citação aqui, e você já falou muito bem dela aí. Reforçando um fenômeno humano. E como nós somos tentados, hein, professor? Um dia alguém me perguntou assim, dá um exemplo de tentação aí que nós somos tentados constantemente. É simples. Alguém está lá navegando na internet, na página do Google, alguma coisa assim, e daí a pouco aparece algo que vai provocar, assim, vai levar alguém à pornografia. Alguém está sendo tentado disso aí. Ele tem a opção de passar aquilo ali ou de clicar, sabendo o estrago que aquilo pode fazer na vida de qualquer um. É uma coisa comum hoje que muitos podem pensar assim, esse pastor está exagerando nisso aí, não tem nada de tentação, isso é coisa normal do dia a dia, mas há um perigo muito grande nisso aí. Muita coisa nesse sentido, e até mais sutil, né? A gente enfrenta no dia a dia. E aí todo cuidado ainda é pouco, né? Se o tentador ousou tentar o próprio Criador de todas as coisas, né? O próprio Filho de Deus. E assim, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? A tentação de Jesus. A gente não tem a força que ele tem ali no deserto.
a gente não tem possibilidade nenhuma de pegar uma pedra e transformar em pão, mas Jesus foi tentado nisso porque ele podia, né? Então o nível da tentação, e ainda assim não causou nenhum receio da parte do tentador, né? De se aproximar, de lançar as tentações, deturpar a palavra, né? E as táticas são as mesmas, né, conosco, que somos menores, mais fracos, né? Ainda que estando em Cristo, nossa força toda vem dele. Então a gente precisa estar em constante vigilância, em constante comunhão com Cristo também, né? Para que as nossas armas sejam eficazes, né? Essa panóplia que nós falamos nas lições passadas aí, toda a armadura de Deus, né? Para a gente poder resistir e vencer, né, o tentador. Temos que vigiar, professor. Orar e vigiar. O segredo é por aí, né? É isso. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte desse bloco importante dessa lição maravilhosa. Voltamos já já. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Olá, queridos, estamos de volta com a DEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 9, Resistindo à Tentação no Caminho. Professor Joás, nós encerramos o bloco anterior aí falando do primeiro capítulo, falamos aí em 3 subtópicos, só reforçar aqui: o conceito bíblico de tentação, as 2 vias de tentação, tentação, fenômeno humano. Tudo isso nasce na nossa mente, tem 2 vias disso aí: ou é a nossa natureza caída que vai gritar mais alto, uma vez que não foi dominada pelo Espírito, ou alguma tentação, alguma investida de Satanás para nos tirar do propósito, nos tirar do caminho. Agora no capítulo 2, nós vamos falar aí o Senhor Jesus e a tentação. Também nós vamos falar em 3 subtópicos: a provação do Senhor Jesus, as áreas em que Jesus foi tentado e como Jesus venceu a tentação. Esse ponto 2 aqui é o ápice da nossa lição. É o ápice. Se a gente conseguir explicar isso muito bem, conseguir entender isso aqui, nós vamos entrar e sair de qualquer tentação ileso. Vamos sair vitorioso. Não por nós, mas por Jesus que habita em nós. Porque aqui nós temos o gabarito, né? O homem perfeito, que é o nosso paradigma em tudo, né? Se eu não me engano, foi Tiago que disse isso também, né? Que ele passou por aqui, né, deixando exemplo em tudo que ele fez para que nós seguíssemos suas pisadas, né, suas pegadas. Então ele é o nosso exemplo maior de conduta, de qualquer coisa que a gente for fazer, pensar, né? Então, nesse caso, nós temos aí, nessas passagens de Mateus 4, de Marcos 1, de Lucas 4, né, que narram a tentação de Jesus no deserto, nós temos um modelo ali de como vencer o tentador, né? Porque ele, nosso exemplo maior, é também, nesse sentido, exemplo maior de vitorioso sobre a tentação, né? Lucas, lá no verso 13 do capítulo 4, deixa isso bem claro, e o escritor aos Hebreus também no capítulo 4, né, verso 15, deixa isso muito claro também, que Jesus foi tentado em tudo, né? E ele não cedeu a tentação nenhuma. Ele, sendo tentado em tudo, venceu também em tudo, né?
Então, por isso ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, né, que viveu a nossa experiência para nos dar exemplo digno de ser imitado em tudo, né, inclusive nessa questão de tentação também. Vamos lá então, professor. A provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo os desejos e necessidades contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, professor, o corpo fisicamente está ali bem debilitado. E mesmo assim Jesus resistiu. Mas o segredo está aqui, ó. Oração, jejum e palavra. Ele é o Verbo encarnado, né? Ele é a palavra de Deus em forma corpórea, né? E assim, foi o Espírito dele que inspirou toda a Escritura. Então, a palavra está sendo posta à prova naquele deserto, né? A palavra de Deus. E assim, ele também teve lutas com todas as questões que nós já falamos aqui em lições passadas, né? Questões muito humanas, de questão de ego, questão de desejos da carne, questão de poder. Ele foi tentado nessas áreas todas, e a gente vê nesses trechos dos evangelhos que narram a tentação. Se ele foi tentado 40 dias e foi tentado em tudo, não daria para colocar, não ia ter livro para conter tudo isso aí, né? Então, os evangelistas escolheram essas 3 provas aí para mostrar que a tentação foi abrangente, né? E assim, logo de cara, ele que está jejuando, nenhum dos 3 fala que ele orou, né? Mas por implicação, né, alguém que jejua em consagração a Deus faz isso em oração. É básico do jejum bíblico, né? A gente já falou disso aqui também. Então Jesus estava em oração, o Verbo de Deus estava em oração e jejum, se consagrando ao Pai, né? E ele foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado. Então essa tentação se deu em todos os níveis, o mesmo que acontece a nós, as mesmas tentações que vêm sobre nós vieram sobre ele, e ele foi vitorioso em tudo. Eu lembro disso como se fosse hoje, em 2018, em fevereiro de 2018, o pastor João de Deus pregou 5 minutos em Mateus 4. É o próximo tópico aqui que nós vamos falar, as áreas em que Jesus foi tentado. E eu anotei isso na minha Bíblia, professor. 5 minutos ele falou das 3 tentações de Jesus. Mateus 4, que ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. No corpo, quando ele teve fome; na alma, quando ele foi tentado a pular de um precipício, pular do pináculo do templo; e no espírito, quando o diabo falou com ele: se prostrar daqui e me adorar. Então, a resposta é essa. Quais as áreas em que Jesus foi tentado? Em todas as áreas. Corpo, alma e espírito. E qual foi a resposta dele para essas tentações? Sempre a palavra de Deus. Escritura. Sempre a Escritura. Então, se alguém está sendo tentado e não tem posse da Escritura, não conhece a Escritura e não vive a Escritura, vai ser derrotado, vai ceder à tentação. E os evangelistas são bem específicos, né, nas citações aí, esses 3 momentos de tentação que eles escolheram foram respondidos por Jesus com uma citação bíblica do texto de Deuteronômio, né? A primeira, para transformar pedras em pães, Jesus citou Deuteronômio 8:3, né, dizendo que nem só de pão o homem vive, né, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda, né, que era para lançar-se lá do pináculo do templo, né, ele respondeu com Deuteronômio 6:16,
para não tentar o Senhor teu Deus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira, que foi o tentador exigindo adoração, ele respondeu também no Deuteronômio 6, né? Aí verso 13, né? Somente a Deus, né? Só Deus é digno de adoração, né? Então, com dois capítulos, digamos assim, né? Capítulo 6 e capítulo 8, de um só livro, Jesus venceu toda a tentação, né? Então, quanto mais a gente reter esse livro no nosso coração, mais munição a gente vai ter para vencer as tentações também. Jesus é nosso paradigma. Se ele venceu com palavra de Deus, eu também posso, né? Então, o que eu preciso é trazer mais Bíblia para dentro, porque aí vai sair mais Bíblia também. Verdade. E vai preencher todo o espaço, né? Quando a gente fala de Bíblia, trazer Bíblia para dentro, é preencher o espaço mesmo que fica ali vazio, que pode ser um campo de trabalho do adversário. E a gente precisa entender, isso é real, professor. O diabo não existe, isso é coisa da mente, isso é coisa ilusória, isso não é real. Não vai nessa não, porque vai cair na tentação e vai ser vencido mesmo. Isso é fato. Ponto 3, como Jesus venceu a tentação, nós vamos responder o que nós acabamos de falar aqui no ponto 2. O nosso Senhor Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda, ele disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Na terceira, ele disse, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Mateus 4:4, Mateus 4:7, Mateus 4:10. E aí tem as citações que você já fez, Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, são os 2 capítulos em que Jesus usou. Bom, professor, nós já falamos aí, a aprovação do Senhor Jesus é o nosso gabarito, é como se recebesse uma prova e recebesse o gabarito dela também, só dá um xizinho ali o que está certo. Já mostramos que ele foi tentado em todas as áreas, nós também, provavelmente, se não formos, ainda seremos, porque essa tentação ela vem mesmo, mas tem a receita. Nós temos o gabarito da prova, nós temos o que vai cair na prova e a gente tem a resposta certa para essa prova. Erra só se quiser. Essa analogia é muito boa, porque, assim, como que um professor sabe que um aluno tirou 100%, né, acertou 100% da prova, né? Ele só sabe porque ele, o professor, tem o gabarito, né? Ele tem a prova perfeita e ele pode comparar as outras provas com essa prova perfeita, né? E tentação tendo esse sentido de teste, de prova, né? A gente tendo o gabarito em mãos, a gente também pode zerar, né? A gente pode acertar 100% da prova, né? E aí, assim, eu também serei tentado no desejo da minha carne, talvez não por pão, né? Talvez por prata, por ouro, né? Ou alguma tentação no sentido de lascívia e coisas desse tipo. A carne é bem criativa, né? Nesse quesito. Então, muito das nossas tentações começa do jeito que começou a de Cristo, né? Pela paixão da carne, pelos desejos da carne. E aí, se eu for para o gabarito, eu posso vencer, né, do mesmo jeito que Jesus venceu, né? Olhando o gabarito e respondendo, né, de forma precisa, porque também a Escritura não deve ter nada acrescentado a ela e nem retirado, para que ela seja uma espada eficiente, né, que é uma boa arma de defesa e de ataque. Ela precisa estar completa, né? E o tentador é tão sagaz assim, ele é tão ardiloso que, assim, mesmo Jesus respondendo a tentação que parecia no momento ser a mais complicada, a mais difícil, né? Alguém que está 40 dias sem comer nada, né? Tem essa tentação de pão à disposição, né?
ele não cede, a que parece ser a mais difícil, e ele não cede porque ele tem a Escritura na ponta da língua, né? E ele cita com precisão a Escritura, Deuteronômio 8:3. O diabo é tão sagaz que a Escritura, então, peraí, né? Eu conheço as palavras de Deus também. Eu vi isso sendo escrito, isso sendo produzido, então eu lembro muito bem. Quando ele inspirou o primeiro escritor lá, eu estava lá por perto, né? Satanás pode pensar assim, né? Então ele, sabendo que é algo que veio de Deus, ele sabe que é algo importante, então ele deve ter ficado de olho quando o texto estava sendo produzido. Então ele conhece a Bíblia mais do que os melhores teólogos, né? E ele foi sagaz o bastante para citar a Escritura para o Verbo encarnado. Ele cita um salmo e as palavras de Deus, citando aí um pregador muito bom, né, que é Padre Antônio Vieira, as palavras de Deus só são palavras de Deus quando tomadas no sentido que Deus as disse, né? Do contrário, é isso aí que a gente está vendo, tentação, né? Na boca do tentador, as palavras de Deus não são palavras de Deus. E ele sempre vai citar de forma imprecisa, vai estar faltando alguma coisa, né? No caso aí, ele citou o Salmo sem a parte mais importante do Salmo, né? Em todos os seus caminhos. Porque eles te guardarão, mas não termina aí o texto. Do jeito que Satanás citou, parece que os anjos de Deus guarda você de qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer circunstância, né? No caso, ele estava tentando Jesus a ser presunçoso, né? Você é o Filho de Deus, você pode se lançar daí, você é poderoso, né? Ele estava tentando Jesus a presunção. E se Jesus responde a isso com presunção, né, essa palavra do Salmo não teria efeito nenhum, porque não era a palavra de Deus, estava incompleta. Sempre que tiver incompleto é assim, né? Se tivesse completo, ele ia em todos os seus caminhos. Ele não citou, ele omitiu alguma coisa, porque o tentador, sempre que cita a palavra, é assim. É para retirar dela, né, algum valor deturpado que vai fazer aquele que está sendo tentado incorrer em erro, né? Vai fazer ele cair na tentação e no pecado. Tirar uma informação, por isso que Jesus foi categórico, enfático lá no Apocalipse. Qualquer um que acrescentar ou tirar, ele é réu de juízo. É exatamente uma dessa aí. A maldição não é só para quem acrescenta. Não, para quem tira também. Então isso é muito sério. Professor, fechando aqui a nossa lição, nós temos aí o capítulo 3º, e só voltando um ponto aí, quando você falou que o diabo usa a palavra de Deus, mas de uma forma deturpada, ele a deturpa, né? Não é que a palavra de Deus é ineficiente, nada disso. É o diabo que tenta deturpá-la com função de tentar o homem, né? Fez isso com Jesus e faz hoje com muita gente aí, tá? Numa dessa aí, professor, a gente vê um monte de profeta hoje do Piques, um monte de gente falando de revelação, solta alguma coisa da palavra de Deus, mas de forma deturpada, o que não é correto, né? Isso é uma prática de tentação e que precisa ser repudiada pela palavra verdadeira de Deus. Só fechando aqui, você falou um negócio interessante que o diabo conhece, e conhece mesmo. Tem um texto de Tiago 2,19, né? Crês tu que há só um Deus, fazes bem, porque os demônios creem e estremecem. Faz mais vantagem que muito cristão, porque ele sabe de onde veio e sabe a força poderosa da palavra de Deus, sabe o tanto que ela é poderosa. Professor, nosso tempo está finalizando aqui. Resistindo à tentação, tem 3 tópicos aqui, todos somos tentados, já falamos sobre isso, né? Mas nós temos a opção de ceder ou de rejeitar a tentação, que é o ponto 2. Tem uma frase muito célebre do Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com os seus ninhos. Ou seja, vamos falar aberto, pensamento ruim pode passar na nossa cabeça, a gente tem pensamento ruim, pode produzir pensamento ruim, mas dar luz àquilo ali, dar vazão àquilo ali, já é outra coisa. Quando vier um pensamento ruim, por isso que Paulo escrevendo aos Filipenses 4:8, por isso
Portanto, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é honesto, nisso pensai. A nossa mente precisa estar ocupada 100% com a palavra de Deus, senão vai ter pensamento de besteira. E por fim, se porventura vier alguma coisa disso aí, o caminho é arrepender-se e nós vamos vencer o mal. Qualquer coisa diferente, né, dessas coisas aí que o apóstolo citou aos filipenses, né? Bondade, justiça, retidão, né, qualquer coisa diferente dessas coisas, né, deve ser olhado assim com um pouco mais de cuidado e, na maioria das vezes, mantido à distância, né? Essas coisas não podem fazer morada, né, na nossa mentalidade, porque nosso coração, né, que a gente está falando aqui, é terreno muito fértil, né? Então, essas aves do céu, que na Bíblia é uma figura para o maligno mesmo, né? Para os seres infernais, né? E tem essa figura em toda a Escritura. Se as aves do céu sobrevoarem sobre nossa cabeça, né? A gente precisa manter guarda e mantê-los afastados, né? Manter essas aves à distância para que elas não façam morada, não façam ninho e até produzam coisas semelhantes a elas, né? Dentro de nós mesmos, né? Na nossa própria mentalidade. Isso aí não leva a nada de bom, né? Então a gente precisa manter vigilância e estar sempre bem armado, né? Sempre bem munido da espada de Deus, né? E resistir firme ao diabo, que o caminho dele é o mesmo, é fugir, né? Quando há resistência, ele foge. Vamos terminar aqui, professor, mas eu quero deixar uma reflexão muito assim, que ficou bem queimando no coração. Mesmo que alguém venha falando uma palavra que seja extraída da palavra de Deus, mas que seja deturpada, nós precisamos ficar em alerta. Mesmo que alguém use a palavra de Deus, use. Mas use de uma forma deturpada, acrescentando ou tirando, isso não provém de Deus, precisa ser repudiado. Então, muito cuidado, hoje nós estamos vivendo uma época muito perigosa. A gente tem o está escrito, mas tem o também está escrito. Né? Pronto. A Bíblia explica a Bíblia, né? Lembrando o nosso saudoso João de Deus. Aí. Verdade. Obrigado, professor, por hoje. Ficamos aqui com mais essa lição. Se Deus nos permitir, voltaremos semana que vem com a lição de número 10. Obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus e até lá.